Só sair essa barra. Opa, agora sim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Renato Costa, também pertencente do Turing USP, e agora a gente vai ter mais uma aulinha de Python básico. Vamos lá. Para começar, vou explicitar então aqui para vocês, como bem descreve esse próximo slide, qual é o conteúdo da aula de hoje, que diz respeito então às variáveis e seus tipos. Bem, e antes então da gente começar alguma coisa, e acho que é muito importante para qualquer estilo de aprendizagem, qualquer coisa que vocês estejam aprendendo e buscando consolidar o conhecimento, é muito importante, é uma dica assim meio milituda, meio X, só que eu acho que pode ajudar muito vocês, inclusive aqui para os estudos de programação, mas eu acho que serve para tudo que vocês têm aprendido e buscam então entender. Que é muito legal, gente, a gente tentar estipular o objetivo da gente estar estudando alguma coisa, porque aí fica muito mais fácil quando a gente vê um propósito, a gente conseguir melhor entender alguma coisa. Então, galera, o que é importante e por que é muito interessante que a gente estude as variáveis? Bem, o principal objetivo, então, de estudar as variáveis diz respeito a esse conteúdo ser um dos mais básicos para a linguagem de programação. Por quê? Porque é sempre a maneira que o computador, então, ou o programa que a gente está utilizando, vai ler o que a gente está descrevendo para ele. Dessa maneira, as variáveis que permitem que a gente, então, agrupe e determine como funciona um código. Por exemplo, a gente pode, então, colocar um nome, como a gente bem descreve por aqui, e depois a gente atribui um valor com o sinal. E lembra, galera, que no Python, o sinal de igual, apenas um igual, dá a ideia de recebe e não de igual. Eu sei que está um pouco confuso, parece muita informação, mas não desiste, que agora vai ficar mais claro. Olha só. Pensando, então, em relação aos tipos de variáveis, gente, é muito importante que a gente pense como, então, o programa pode ler o que a gente está escrevendo e informando para ele. Bem, existem 4 tipos principais de variáveis que estão aqui denominadas. Vamos começar com o que a Vicky comentou lá na aula passada, que diz respeito a string, que nada mais é do que um texto. Dessa forma, para o Python, então, assim ler tal código, é importante que a gente sempre coloque o que a gente quer denominar como string, entre aspas, como a gente está aqui fazendo desabafo, né? Estou com fome. Beleza. Além disso, é importante que a gente pense o que é um inteiro e um float, já que ambos aqui dizem respeito a algarismos e números. E aí, como está no próprio nome, né? O int dá a ideia, então, de número inteiro, enquanto que o float, como também o nome insinua, dá a ideia de alguma coisa que flutua. Como assim? Bem, é um número, então, que tem um ponto, e aí tem, então, uma parte que está na parte das unidades e a outra que diz respeito às casas decimais, como se estivesse flutuando, então, em relação a esse número. Por fim, a gente tem os valores booleanos, que só podem ser ou falsos ou verdadeiros, como também a gente aqui descreve, e eles, então, retornam alguma afirmação que a gente quer verificar se é real ou não. Eu sei que está um pouquinho confuso, mas agradeço desde já a paciência, porque agora a gente vai tentar aplicar esses conceitos à programação e vamos lá! Pronto, cá estamos aqui na frente do nosso Python, né? A gente usa o Colab para melhor facilitar, que é mais fácil, né? Vocês não precisam baixar nada, é só entrar lá no Google e acessar direitinho, é de boa. E aí vamos então verificar tudo que eu estava pontuando para vocês e vamos tentar descomplexificar essas coisas, né? Beleza, como então que a gente vai fazer isso? Bem, vamos verificar por que é importante, afinal a gente está esse conteúdo. Vamos lá. Aqui então a gente colocou algumas informações, como a gente está bem aqui descrevendo, em relação ao nome, uma idade, altura, e a gente vai conferir depois se uma ação é verdadeira ou é falsa. E aí, vocês conseguem reparar que são justamente as 4 variáveis que a gente acabou de denominar, né? Afinal, quando a gente tem um nome, a gente tem que colocar para o computador que a gente vai inserir um texto. Logo, a gente tem um string aqui e a gente coloca entre aspas. Quando a gente tem uma idade, a gente não vai falar algum número com vírgula, algum número com ponto, né? Então, com certeza, a gente tem que colocar uma variável do tipo inteiro. Logo, a gente coloca aqui o 15 sem ponto nenhum. Beleza, gente. Agora, pensando então em relação à altura, é bem coerente e é mais normal que a gente fale sempre em relação a o número com vírgula, o número com ponto. Então, dessa maneira, a gente vai usar a variável do tipo float aqui. E, por fim, quando a gente vai colocar, então, conferências, verificar, então, se é falso ou verdadeira, a gente vai usar variáveis do tipo booleano. E aí, aqui, então, está aqui descrito algumas informações, como a gente bem consegue ver. E aí, galera, vamos printar, ou seja, imprimir, como a Vicky também bem pontuou,
as informações aqui. Afinal, também já determinando que quando a gente fala o tipo de um nome, a gente tem uma variável do tipo string, que é um texto. Reiterando também que quando a gente fala a idade, a gente vai ter um número inteiro. Quando a gente fala altura, a gente vai ter um número float. E por fim, quando a gente vai conferir alguma coisa, a gente vai ter então da classe, ou seja, também do tipo de variável booleano. Por fim, vamos então ilustrar um pouquinho mais sobre essa, que diz respeito à conferência de alguma coisa. Lembra que então você vai pensar em verdadeiro ou falso e vai verificar se alguma coisa é real ou não. E aí, galera, como que a gente faz mesmo para verificar para o Python, então, é falar para ele que, olha, eu quero que você afirme para mim se essa afirmação é verdadeira ou falsa, a gente coloca valores booleanos, lembra? Que é, então, justamente o que a gente vai usar por agora. Olha só, a gente quer verificar se a conferência da altura vale 2,91, sendo que a gente sabe que a altura, como a gente bem determinou, vale 2,90. Então, teoricamente, o Python tem que falar para a gente que a informação é falsa. E é realmente o que acontece. Vamos ver, então, aqui, ao rodar, a informação é falsa. Beleza, galera? E aí, qualquer dúvida, pode chamar a gente está aqui para ajudar vocês. E, só para finalizar, eu vou, então, esclarecer um pontinho lá do começo da aula, que a gente falou em relação à representação do valor igual, que eu imagino que talvez possa ter ficado um pouco confuso. Então, vamos tentar ilustrar agora que o sinal de igual, quando apenas uma vez representado, ele significa que certa variável recebe outra. Então, nesse caso, o confere a altura diz respeito à altura valendo 2,91. Enquanto que, quando a gente tem dois sinais iguais, aí sim a gente tem a representação habitual da matemática. Nesse caso, a altura valendo 2,91. Por fim, deixo aí de dica para vocês tentarem rever esse vídeo. Se ficar alguma dúvida, pode avisar a gente, porque afinal é muito interessante também que vocês sempre então tentem fazer exercícios, buscar, verificar o quanto vocês entenderam em relação às variáveis, tanto revendo então as definições com as suas próprias palavras, quanto também aplicando em exercícios. Afinal, como eu já ressaltei, é um objetivo que é muito, muito relevante estudar para o conteúdo, porque é ele que vai abrir portas para vocês conseguirem melhor agrupar informações e denominar elas para o Python, porque isso vai ser muito importante para os próximos vídeos que a gente vai ter aqui no canal. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscreverem aqui, seguirem o Turing nas redes sociais e qualquer coisa, só avisar a gente. Tchau, tchau!